paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia, esse tempo especial do nosso dia que nós reservamos para juntos nós lermos a palavra do Senhor. E dia após dia o Senhor tem nos abençoado, nessa leitura sequencial que nós temos feito. Estamos no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, e hoje nós vamos dar início à leitura do capítulo 22. Segundo Samuel, capítulo 22, estamos aqui caminhando para o final do reinado de Davi. Vamos ler juntos? Segundo Samuel, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas de inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu o fumo dos seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém, o Senhor se fez o meu esteio e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém, fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostra benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito te livras, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, o Senhor esclarece as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio do esquadrão. Pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam.
Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como das cervas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas, e os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações, o povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos. E tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Amém? Terminamos de ler então o capítulo 22 com esse cântico de Davi, louvando ao Senhor pelos livramentos que o Senhor o deu. Nós vamos dar início ao capítulo 23, vamos ler apenas até o versículo 7, 2 Samuel, capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar, se amarrará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Amém?
Nós vamos encerrar agora a leitura desse capítulo 23. Nós não terminamos o capítulo 23, fizemos o capítulo 23, fizemos a leitura até o versículo 7. E nós vamos encerrando agora esse episódio, porque no próximo episódio nós vamos terminar o segundo livro de Samuel. Então nós vamos aguardar que no próximo episódio nós vamos ler juntos e encerrar o segundo livro de Samuel. Acabamos de ler esse texto maravilhoso, que vale a pena até repetir, né? O capítulo 23, o versículo 3, dizendo que haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Essa profecia que nos sustenta, né? Já era uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Amém? Vamos encerrando a leitura bíblica de hoje e no próximo episódio nós vamos terminar juntos o segundo livro de Samuel. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.